Boa noite, amados e queridos irmãos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, iniciando mais um culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. O nosso desejo é que você esteja bem, que você esteja gozando de saúde, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Esse encontro é o nosso, que eu quero chamar de estudo bíblico. Hoje é quinta-feira, é dia de estudar a palavra. Então eu quero convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor. Mas antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a direção para esse encontro que estamos iniciando agora. Pai querido, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção, esteja falando ao nosso coração nessa noite, através da tua palavra, dos louvores e das orações que faremos aqui. Seja conosco, abençoa-nos, é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de Wagner Araújo nesse início de culto, nessa noite. Por Jesus meu Salvador, a minha vida é fruto do amor de um Deus tão grande. Bom ouvir isso, né? Um dia mudou meu coração, mudou nosso coração, nossa sorte, dia infeliz, mas que nos dá sentido de viver. me fez sorrir. Amém. O meu caminho, um dia é escuro, hoje é lindo. Pois Cristo mudou, me fez enxergar tudo novo, me fez renascer para a glória de Deus Pai. Eu vou cantando, Louvando para o céu de luz, e adorando o nome do Senhor. Queridos, nós queremos meditar nessa noite num texto da palavra de Deus, que na verdade não será um texto apenas, será toda a leitura do livro do profeta Ageu. E o profeta Ageu é um livro pequenininho, você vai conseguir ler esse livro em menos tempo do que você gastou para ler Abacuque. Você que atendeu ao nosso apelo na semana passada, nós fizemos uma abordagem sobre Abacuque, e lá em Abacuque nós falamos sobre aprender sobre crise com Abacuque. E se você leu os 3 capítulos de Abacuque, você aprendeu bastante coisa. Hoje é pequenininho Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Eu quero me deter nesse instante na leitura do capítulo de número 1, e eu vou ler apenas 2 versículos. Versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Quando Ageu começa a sua abordagem, ele vai nos levar à compreensão de algo muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele vai nos levar a uma ideia de que é tempo de ouvir a voz de Deus. E vou dizer uma coisa para os irmãos: está passando da hora de ouvirmos a voz de Deus. Esse é um tempo em que nós precisamos muito, mas muito mesmo, ouvir a voz de Deus. Ela é tudo que pode nortear o nosso viver. Então, quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tempo
de ouvir a voz de Deus, e a nossa abordagem vai ser nesses 2 capítulos de Abacuque, e você vai estar com o seu lápis, sua caneta ou seu papel na mão para anotar aquilo que nós vamos falar, se possível, ou pelo menos os textos para referência. Mas antes, nós vamos a um louvor do nosso querido Salmos e Hinos. Esse hino que nós cantamos tanto na igreja e que tão bem faz ao nosso coração. Vamos ouvir aí na voz do nosso querido pastor Wagner Araújo. Vamos cantar junto? É um pouquinho diferente a letra, mas a maior parte dá para você acompanhar. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado eu hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo pro céu. A luz bendita me vai guiando, Lindo, né? passos avante para a mansão, mais e mais perto ao mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, oh aleluia. Gostou? Sigo cantando Não dá para deixar toda, o nosso tempo é curto, mas estamos aí peregrinando, indo para o céu, louvando ao nosso Deus. Mas vamos então para a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus, e a nossa abordagem, como disse, Abacuque, tempo de ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, Deus é um Deus que fala conosco. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, lá está registrado o seguinte, que Deus falava a Moisés, sabe de que maneira? Cara a cara, frente a frente, face a face, como se fala a um amigo. Deus continua falando. E esse é um tempo em que nós precisamos ouvir a voz de Deus. O profeta Ageu é um profeta que foi contemporâneo a Zacarias. O seu nome, o nome Ageu, significa festa. E o seu ministério durou cerca de 4 meses. Esse livro de Ageu é um livro de pequena porção, mas de um conteúdo muito grande, tremendo. Nesse livro nós encontramos 4 diálogos do Senhor com o povo, usando como instrumento esse profeta, que é o profeta Ageu. E nós vamos extrair desse texto, dessa leitura,
e dessa abordagem dessa noite, algumas lições. Imagino que umas 3 a 4 lições para o nosso coração nessa noite. A primeira lição que eu quero extrair desse texto que você vai acompanhar está no versículo 4 do capítulo 1. Diz o texto: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O templo do Senhor estava caindo aos pedaços. No tempo de Ageu, cada um estava preocupado com a sua própria casa, com as suas realizações, com os seus sonhos, com tudo que era próprio deles, mas estavam esquecidos do Senhor. E aqui eu não quero pensar apenas no templo do Senhor, na construção do templo do Senhor, mas na construção do próprio templo, da própria vida. E aí cabe uma reflexão. Será que nós estamos preocupados com a obra do Senhor? A obra não é fazer coisas na igreja, mas com a obra dele na nossa própria vida. Acompanhe o versículo 5, o versículo 6 e versículo 7. Ele diz: ora, pois, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comer, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. O Deus Criador, conhecendo a sua criatura, ele exige que ela pense. Precisamos pensar. E o Senhor vai utilizar aqui uma série de questionamentos, fazendo com que o homem vasculhe a sua mente em busca de respostas. E o nosso Deus sabe que é assim, que nós passamos a exercitar o nosso raciocínio. Ele sabe de todas as coisas. O homem tem dificuldade para enxergar, para compreender além daquilo que está nos seus olhos. No segundo livro de Reis, no capítulo 6, versículo 15, o auxiliar de Eliseu só conseguiu ver carros do exército inimigo. Ah, Senhor, o que faremos? Estamos perdidos. Não via nada. Foi necessário que o homem de Deus orasse para que os seus olhos fossem abertos. Ah, Senhor, peço que lhe abras os olhos. E quando os olhos daquele homem se abriu, ele pôde enxergar não apenas o inimigo, mas que o inimigo estava cercado pelos exércitos do Senhor. E aí eu faço uma pergunta: o que é que nos impede de ter a visão divina? O que é que nos impede de ver aquilo que Deus quer fazer e pode fazer na nossa vida? Será a comunhão? Será que está faltando comunhão e a falta de comunhão nos impede de ver as coisas de Deus? Será que é falta de fé? Será que é falta de envolvimento? O texto nos dá essa lição. A lição de que nós precisamos ter os olhos abertos para as coisas de Deus. Mas há uma terceira lição, e aí você vai se valer do capítulo 2 aí de Ageu, e você vai ler, por exemplo, o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficarei santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro, ou pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Veja,
O pecado está sempre diante de nós. E Deus mostra que o conhecimento das leis, só pelo conhecimento das leis, é insuficiente para uma vida agradável a Deus. E nem sempre aquilo que o homem oferece a Deus é do agrado de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 4, versículo 5, vocês vão perceber que a oferta de Caim não agradou a Deus. Agora leia aí em Ageu capítulo 2, versículo 14. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com aquilo que estamos oferecendo a Deus. Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que está no meu coração. Isaías 59, você conhece o texto? Isaías 59? Dá uma olhadinha lá. Olha o que diz o capítulo 59 de Isaías. Esse texto é muitíssimo conhecido, mas vale a pena a gente conferir. Isaías, capítulo 59, olha o que diz aí o versículo de número 2. O versículo primeiro diz: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não ouvir. E o versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e isso encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a terceira lição. O pecado está sempre diante de nós. O Salmo 51, versículo 3, é um salmo conhecido. Depois você confere, vê o que o salmista diz, naquele salmo do arrependimento, da confissão dos pecados de Davi. O pecado tira de nós o brilho de Deus e priva-nos daquilo que Deus oferece gratuitamente a todos nós. E eu faço uma pergunta: o que é que tem tirado a nossa comunhão entre nós e o nosso Deus? E aí eu parto para a quarta lição. E essa quarta lição é de que a vitória é nossa. Veja o capítulo 2, versículo 20 desse texto. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. O que me ensina isso? Que mais uma vez veio a palavra do Senhor a Ageu. Ou seja, Deus sempre envia a sua palavra a nós. Deus está sempre preocupado em nos mandar uma palavra para o nosso coração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é Deus que se deixa conhecer. É Deus que está conosco, eu sempre tenho dito isso. É Deus presente, é Deus Emanuel conosco o tempo todo. É o mesmo Deus que nos garante aquela palavra do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 57, que eu gosto tanto. É graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus Emanuel. É Deus que usa líderes, é Deus que usa pessoas, é Deus que usou Zorobabel. É Deus que quer falar conosco, mas precisamos ouvir a voz desse Deus. Um Deus que tem se preocupado em usar líderes, usar pessoas para falar ao nosso coração tantas e tantas vezes. Um Deus que está sempre atento a cada um de nós. É um Deus que está sempre presente nas nossas vidas. Um Deus que sempre usou, um Deus que sempre usa pessoas para que a sua voz chegue ao nosso coração a cada dia. Um Deus que usou Zorobabel, um Deus que usou Ageu, um Deus que usou Cale, o nosso fundador denominacional, um Deus que usou
tantos líderes, um Deus que usou Daniel Gonçalves de Lima, um Deus que usou Eliasir Xavier, um Deus que usou Vanderly Carreiro, um Deus que usou Paulo Leite da Costa, o Deus que usa hoje Leônidas Prudêncio, que usa pessoas como eu, como você, o tempo todo, porque é um Deus que quer abençoar a nossa vida. Então, o que eu digo para você nesse instante? Escute a voz de Deus, abre o seu coração. Esse é um tempo de ouvir a voz de Deus. Esse é o tempo de quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Refaz minha vida como barro moldado em tuas mãos. Você lembra dessa? Quero ser tua imagem e fazer tua vontade. Sim, domina o meu coração. Como vaso de barro, vem encher-me de graça, para que eu possa te glorificar. Consagro minha vida como servo, só pra te adorar. Eu não sou nada sem tua graça. Nada. Vaso de barro em tuas mãos quero ser. Não tenho glória, tu é a glória. Sou teu escravo e o meu dono é você. Como vaso de barro, vem encher-me de graça, para que eu possa te glorificar. Vamos orar nesse instante. Te consagro minha vida. É tempo de consagrar a nossa vida, só pra te ouvir a voz de Deus. E tanta coisa maravilhosa que Ele quer fazer conosco. Nos preocupamos às vezes com tanta coisa passageira, vã, inútil, e deixamos de receber coisas tão preciosas por falta de comunhão com o nosso Deus. Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida, que abençoe o nosso coração. Deus querido, Pai bondoso, nós queremos louvar o Teu nome nessa hora, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade a nosso favor. Senhor, nós estamos aqui dependendo de Ti, precisando de Ti, e queremos colocar diante do Senhor as nossas limitações, as nossas falhas. Nós não queremos que a nossa preocupação seja apenas com essa vida que é passageira, que é momentânea. Nós queremos nos preocupar com coisas eternas, com coisas espirituais, coisas que levam-nos, ó Deus, à Tua presença, ao Teu altar. Quebra a nossa vida, quebra-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Pai, a ser bênção em Tuas mãos. Ensina-nos, Pai, através das lições agora com Ageu, a buscar o que é Teu primeiro, a ser um instrumento em Tuas mãos, a ser usados, ó Pai, na Tua presença. Obrigado por aqueles que nos ajudaram, que trouxeram mensagem para o nosso coração, a Zorobabel, a Ageu, àqueles, ó Deus, que têm trazido a Tua mensagem ao nosso coração, homens e mulheres que são instrumentos do Senhor para nos fazer ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoe a nossa vida, fortalece a nossa fé, visita cada lar, cada família, cada coração nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Quero ser tua imagem e fazer tua vontade. É verdade, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Pai.
graça do Senhor, Vaso de barro em tuas Davi mãos disse que quero é impossível ser. viver. Não tenho glória, tu é a glória, sou teu escravo. Muito bom, mas vamos caminhando aqui para o final do nosso culto dessa noite, desse encontro de ministração da palavra, de louvor e de adoração ao Senhor, nosso Deus. Eu quero, na finalização desse nosso encontro de hoje, citar aqui alguns queridos irmãos que estão aniversariando, né? Quero mandar um abraço para o meu irmão Liese e Naya, aniversariaram agora no finalzinho do mês de maio. Eu estou mandando um abraço para eles agora. Ana Lúcia Show, Samir, a Ana Helena, a irmã Clotildes, a nossa querida irmã Elisete, a Dete, Paulo Roberto, meu querido Paulo Roberto, o Bernardo, e se não me engano é amanhã o aniversário da Sônia, e também, se não estou enganado, a nossa irmã Almerita é no sábado, dia 8. E eu já mando um abraço carinhoso para esses irmãos queridos que estão recebendo a bênção de Deus de mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida preciosa de vocês. Eu quero insistir com os irmãos para que continuem orando pela nossa irmã Luzia. Já recebeu alta, está em casa, continua carecendo das orações. E quero pedir que orem em favor do Paulinho. O Paulinho é irmão da minha cunhada Naya. É irmão da Naya. E ele está passando por uma dificuldade de saúde muito grande. Ele precisa muito das nossas orações. Ele carece muito da bênção do Senhor na sua vida. Então, orem por ele. Precisa muito das nossas orações. E gostaria que os irmãos estivessem naquela insistência da oração em favor dos nossos queridos idosos. Orem por eles. Estamos nesse tempo difícil, nesse tempo de muita luta, e carecemos muito da bênção de Deus em favor dos nossos idosos. Orem também, e eu peço aos irmãos, mais uma vez, eu pedi, já tenho pedido, e vou pedir mais uma vez, ore pelas nossas autoridades, ore pelo poder judiciário, ore pela Câmara, ore pelo Senado e ore pelo Poder Executivo, Presidente da República e todos os seus ministros. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. O nosso país passa por um momento muito difícil e nós precisamos sustentar o nosso país com oração. E se não for através da oração, nós não vamos conseguir o que precisamos, que é a vitória. E a vitória está na nossa oração. Então eu peço aos irmãos que orem. Orem bastante. O nosso país carece muito das nossas orações. Vamos orar e eu tenho certeza que a oração vai trazer, com certeza, a nossa vitória. Ore pelo nosso país. Ore pela nossa pátria. Ore pelos nossos irmãos. Ore pelas pessoas que estão com autoridade no nosso país. Vamos ficando por aqui. Que Deus nos dê uma noite tranquila, uma noite abençoada, que cada família seja visitada e abençoada nesse momento. Que a graça do Senhor seja com cada família, com cada coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. O mais difícil fica cada vez. O que eu achava que podia já não é bastante. Já ando errante, estou perdendo o rumo. Não sei nem onde ou como vou parar. Será
oração. Fiquem com Deus. E cada família, e cada lar, tanto de cada membro de nossa igreja, quanto de cada irmão, de cada amigo, seja ricamente abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém.